Boa noite novamente a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a esta casa do Chico, que nos acolhe sempre tão bem, nos esquenta o nosso coração quando chegamos aqui esse horário, né, para essa leitura dessas mensagens que sempre nos agrada e nos traz tanta paz. A mensagem que foi colocada no nosso grupo foi assim, ó, e nós vamos comentar a respeito, ó. Queridos irmãos e irmãs da terra e do céu da terra, a Irmandade do Bem recomenda todos se sintonizarem em Jesus, o nosso Divino Mestre, sempre. Saudamos também o patrono maior da nossa Casa de Caridade, o nosso irmão Chico Xavier. É urgente, meus irmãos, unirmos a humanidade de cima e a humanidade da terra, todos orando e vibrando pela Casa de Caridade, um orando pelo outro, unidos em Jesus. A Casa de Caridade nos ajuda a sintonizarmos em Jesus nossas vidas para que sejamos bem-sucedidos nos compromissos das nossas missões. Vamos gravar bem a respeito das nossas missões, já vamos pensando cada um de nós qual é a nossa missão. União em Jesus. A Casa de Caridade é de Deus e estamos nos braços amorosos de Jesus, unidos na fé realizante e na perseverança. Aí veio uma segunda mensagem assim também, ó. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. O que mais queremos se não cumprir o divino mandamento da nossa agenda espiritual? Nessa nossa agenda nós colocamos lá a nossa missão. Qual seria a nossa missão? Então nós precisamos cumprir essa agenda espiritual, prometida por nós mesmos quando da nossa descida ao plano terrestre. Eu vou ficar por aqui, tem mais um pouquinho, mas a gente vai parar por aqui, porque é com base nisso que a gente precisa refletir agora. E aí eu trouxe também um outro trechinho para a gente complementar aqui, de um livro do Fonte Viva, que fala assim: se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Então, se nós aceitamos o Evangelho, se nós estamos aqui nessa casa buscando, procurando sempre refletir o ensinamento e principalmente, né, a gente, à medida do possível, colocar em prática. Cada vez mais precisamos nos esforçar para colocar em prática o que nós aprendemos. O que nós temos lá no Evangelho, Allan Kardec colocou os mandamentos. Jesus nos deixou o mandamento principal. Tá lá no feijão de ouro, tem que tirar e vai coisa lá. Que calma. Pode continuar, Júnior. O principal, né, ao amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos, aí Allan Kardec vem e fala: espíritas, amai-vos, que é o ensinamento de Deus, amai-vos, né, a Deus e a nós mesmos. E em seguida ele fala assim: espíritas, instruí-vos. Nós sabemos da caridade, o que precisa ser feito, o quanto que nós precisamos cada vez mais a caridade pelo próximo, principalmente começando por nós mesmos. E em seguida, não basta isso só, nós temos que nos instruirmos para conhecermos cada vez mais. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais em tudo que está ao nosso redor, à nossa disposição. Quando a gente fala que Moisés veio lá atrás, né, vamos acompanhar o ensinamento. Quando Moisés veio com aquele ensinamento para aquele povo que ainda não tinha toda aquele coração endurecido, ele falou de uma forma, Jesus veio e falou de outra forma já de amar, de a gente poder fazer tudo ao nosso próximo. Aí vem Allan Kardec e fala, colocando mais em exercício ainda tudo que Jesus deixou, confirmando tudo isso. Mas a gente sabe que Jesus também falou pouco,
né? Pelo povo, há 2000 anos atrás, o que o povo entendia então da época, como que a gente precisava ainda mais, e é o que está acontecendo agora, cada vez mais está acelerado, né? O nosso processo. E hoje nós sabemos, quando a gente fala aqui, como foi mandado na mensagem para a gente, eu acho tão bonito quando fala, né, que a humanidade da terra e a humanidade do céu da terra. Aqui nessa casa a gente tem contato, a gente auxilia tanto irmãos, como somos ajudados, físicos, do plano físico e do plano... Hoje, nós temos a plena consciência de que o mundo espiritual está aqui junto de nós, né, a todo momento. Então, quando fala lá no Evangelho também de Allan Kardec, lá o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, que nós temos que ver a vida futura. Nós estamos nessa condição agora, mas tem muita coisa pela frente. Nós precisamos já nos preparando para aquilo. Então, quando a gente vê só os nossos problemas aqui, nós temos que enfrentar, nós temos que encarar, nós vamos crescer passando, né, com louvor por essas dificuldades, para elevarmos o nosso espírito e para a gente chegar do outro lado lá mais esclarecidos. Cada vez mais as coisas vão fazendo sentido. A gente está vendo como está andando tudo muito rápido, né? Todas as coisas que nos acontecem têm andado cada vez mais rápido e nós precisamos acompanhar. Nós precisamos auxiliar. Nós somos auxiliados pela espiritualidade do alto, os espíritos de bem que vêm aqui e nos auxiliam todos nós encarnados, e nós também encarnados auxiliamos os espíritos que estão passando, que não entenderam ainda a sua situação do lado de lá. Eles necessitam da nossa ajuda. Esse entendimento, cada vez mais que a gente precisa fazer parte do nosso dia a dia. Esse entendimento precisa ser uma prática diária. Então, quando a gente fala que nós estamos aqui, e eu vou até citar um exemplo que a Nenê pediu para a gente comentar também. Não sei se vocês já leram o livro de Jesus Gonçalves. Ele era cidade interior de São Paulo, né, Nenê? Você vai me ajudando aí, que eu li o livro, mas já faz um tempo. Ele acabou indo para lá porque ele acabou pegando a lepra, né, a hanseníase, né? Então ele era uma pessoa que estava na sua caminhada, né? Uma pessoa bem correta, família, filhos, e na época era muito... Para vocês terem ideia, ele precisou ir para Pirapitingui, né? Que é onde eram levados todas as pessoas que eram acometidas dessa doença, né? Era muito rejeitado, não podia ficar, porque ainda realmente, infelizmente, tinha era transmissível, né? E ele não aceitava de forma alguma, não entendia aquilo. Então foi alguma coisa que se passou com ele e a esposa dele, que por fim aprendeu, entendia do espiritismo. O filho acabou pegando também, né? Também foi para lá, e ela acabou indo, pediu permissão para ficar ali junto desse pessoal, abriu uma casa espírita. Ele abriu depois que ela morreu. Depois que ela morreu, né? Dentro do leprosário lá de Pirapitingui, e quantos espíritos ali, né? A gente imagina quantos precisavam. Eu estou querendo chegar, essa história toda aí é muito bonita. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, pegue, leia, é bem extenso. Eu dei uma resumida rápida aqui, porque o que acontece? Aí ele foi entender, depois ele foi acabar entendendo o porquê dele ter passado tudo aquilo, né? Que ele foi uma pessoa que ocasionou muitas dores, né? Algo relacionado com o que depois ele acabou passando, que foi essa doença que era seríssima, né? A pessoa ela era rejeitada pela sociedade, né? Então vocês imaginam, se coloquem no lugar de uma pessoa que estava ali, né? Tinha a vida dela normal ali, e acabou acontecendo isso. Como a gente tem que entender, né? Que na nossa vida as coisas vão acontecer, né? Cada um na sua medida, cada um na sua situação. Mas não somos só nós. O que a gente precisa pegar de lição disso tudo que, porventura, fases difíceis que estejamos passando? Crescer com isso, né? Cada vez mais nós precisamos crescer com o que nos cerca. Quando fala da casa que nós precisamos ir, nós chegamos aqui muitas vezes com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Aí a gente começa, quando a gente busca isso, entender que a gente precisa se instruir, precisa
buscar saber cada vez mais, se aprofundar o porquê disso que a gente está passando. Aqui a gente trocando essa ideia, cada dia um fala, a gente escuta um pouquinho de cada um, e a gente vai escutando, e a gente vai entendendo, e a gente vai aprendendo como lidar e principalmente enxergar. A gente precisa enxergar o porquê de tudo que a gente passa. E aí quando a gente entende, o que a gente faz? A gente vai crescer cada vez melhor, e aí a gente vai querer ajudar também quem porventura vai passar pela mesma situação que a nossa, quem porventura chegar ou na casa, ou como a gente fala, a gente vem aqui para aprender, a gente precisa colocar em prática lá fora também, e quem, com a nossa experiência das nossas dores, ou o que quer que seja, a gente acaba uma hora podendo transmitir, passar à frente, auxiliar essas pessoas que também chegam. É essa alegria. Jesus veio, né? Ele fala, ontem eu li também uma passagem, que as coisas estão à nossa disposição e está a nosso cargo, fazê-la ou não. Jesus está sempre ali com a gente. Depende só de nós. No momento difícil ou no momento bom, Ele está ali. Ele vai estar acompanhando sempre a cada um de nós, basta a gente ter essa iniciativa. Então, quando nós chegamos aqui, cada vez mais nós precisamos se doar, nós vamos receber ajuda, a gente sabe que a gente recebe a todo momento, aqui nessa casa, onde quer que for, onde a gente busca cada vez mais se sintonizar, como é pedido ali na prece inicial, se sintonizar com Jesus, cada vez mais a gente vai ficar próximo dele e vamos entendendo e vamos agindo conforme o que ele nos deixou, para depois a gente multiplicar tudo isso que ele nos deixou. Que nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos o templo, saímos de Deus, somos partículas, né, centelhas divinas que saímos de Deus, e a gente está aqui evoluindo para voltar para ele. O Espiritismo é o cristianismo vivo do Cristo, né? É o cristianismo vivo. E daí você falou do Jesus Gonçalves, né? Que ele foi um tirano. Sim. E perseguiu o padre Agostinho. E depois o nome do centro era Agostinho, sem ele, inconsciente ou conscientemente, ele colocou o nome do Centro Espírita lá no leprosário, de Centro Espírita Santo Agostinho, porque ele tacava fogo nas igrejas, matava todo mundo, e ele veio várias vezes louco e leproso, várias vidas, e nessa última ele conseguiu ser um homem melhor, que a mulher dele também deu os livros para ele, de Allan Kardec, né, Júnior? Sim. E ele começou a ler, depois que ela desencarnou. Ele começou a ler e entendeu. E se tornou um homem novo, um homem melhor. Se um dia ele voltar aqui, com certeza vai voltar, voltará pregando o amor de Jesus, no qual ele negou, sendo cruel. Então não adianta fugir do amor de Jesus. É melhor amar, é melhor fazer o melhor. É isso mesmo. A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente passa as dificuldades. Eu pedi um padre, acho que foi o padre Marcelo mesmo, que fala assim, das nossas dificuldades. Qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? Né? Muitas vezes a gente pergunta, por que isso? Né? Oh meu Deus, por que isso? Né? Não é? A pergunta não é essa, é pra quê? O que nós vamos fazer com isso que a gente está passando? Que é isso que eu acabei de falar, que a gente tem que entender, assimilar, aceitar, né? Aceitar aquilo que nos acontece, porque assim como com Jesus aconteceu, que tinha um porquê, muitas vezes não é dessa vida nossa, né? Tem muitas coisas que vêm, né, de outras situações, de outras vidas, e a gente tem que passar agora para mostrar. É como a escola, a gente vai chegando lá nos últimos anos, vai apertando, vai afrouxando um pouquinho mais. Como eu falei semana passada, estamos na encarnação mais importante. É essa última, estamos chegando no momento decisivo, onde teremos mais alguns irmãos não voltarão mais por aqui, né? E nós sabemos que nós temos que aproveitar, nós temos que fazer algo com essa nossa oportunidade. Se estamos aqui porque merecemos estar aqui. Quantos queriam estar aqui e não estão? Nós merecemos porque nós temos condições de fazermos algo melhor sempre. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade
para a gente poder evoluir, entender, assimilar nossas dores, crescer com elas e fazer algo cada vez melhor com tudo isso que nos cerca, né? Porque a dor nos aproxima mais de Deus. Muitas vezes a gente, tá tudo bem, a gente esquece de Deus. É na dor que nós chegamos mais perto de Deus. Não é porque Ele quer, porque Ele é cruel. Porque Ele é só amor. Mas nós pedimos. É isso então. Vamos iniciar os nossos trabalhos então agora. Obrigado, Júnior. Amém.